Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem. Estou com muita saudade de todos, tá bom, pessoal? Mas agora nós vamos fazer a correção do capítulo 5 do livro 2 de Gramática. Vamos lá? Capítulo 5, na aula passada, a gente falou sobre coesão gramatical. E hoje, conforme o combinado, vamos corrigir alguns exercícios das atividades para a sala. Vamos lá, todo mundo comigo? Na página 11. Vou escolher aqui o exercício de número 1, 2, 3 e 4. Não, perdoe-me. 1, 3 e 4. Vamos lá? 1, 3 e 4. Bom, o exercício de número 1 é uma questão do Enem. E diz assim: gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano, influenza, e o francês, grippe. O primeiro era o termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, significa agarrar, entre aspas, agarrar, tá bom? Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Esse texto é o texto de Sérgio Rodrigues, retirado da revista Veja. Agora nós vamos ler o enunciado. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. Bom, elipse é a omissão de um termo dentro da oração, ok? O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é... Onde que acontece aqui elipse por sujeito, né? Elipse do sujeito, melhor dizendo. Uma coesão por elipse do sujeito. Isso podia ser a resposta à letra E. Tá? Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, aqui, pessoal, a frase reproduzida na alternativa E apresenta a forma verbal fizesse, né, como se uma frase sem sujeito explícito, ou seja, o sujeito não aparece. Ele existe, né, mas ele não aparece. Tá? Então, para recuperar o sujeito que está escondido, que está em elíptico, né, é preciso retomar o que foi dito anteriormente. Tá? Ou seja, gripper é a forma nominal do verbo gripper. Ou seja, supõe-se que a forma nominal gripper fizesse referência. Então, dessa forma, caracteriza-se o mecanismo de coesão pela remissão anafórica também e pelo uso dessa elipse. Tá bom? Bom, vamos fazer agora o exercício de número 3. Ok? É uma questão da PUC. É necessário ascender do humanismo do trabalho ao humanismo do ócio. Isto nos é agora permitido graças ao nível de tecnologia e de escolaridade difusa que atingimos, ou seja, aquele direito ao ócio gozado pelos aristocratas e pelos grandes herdeiros do Renascimento, mas que sempre permaneceu utópico para os operários industriais. É finalmente realizável pelos executivos, pelos empresários e dirigentes, pelos profissionais liberais e por todos os envolvidos em criação na nossa sociedade pós-industrial, com a condição de que eles não só se conscientizem, mas também se disponham a lutar alegremente contra os burocratas e contra os imperativos alienados. Bom, vamos agora à página seguinte, a página 12. Essa questão é uma questão discursiva. Vamos ver? Letra A. Bom, com a condição de que, então, essa expressão está em negrito, está em destaque, tá? Com a condição de que eles não só se conscientizem, mas também se disponham a lutar alegremente contra os burocratas e contra os imperativos alienados. Fecha aspas. Então, esse termo todo está dentro de aspas, tá? Bom, substitua o elemento coesivo destacado nesse fragmento, mantendo o mesmo sentido sem fazer qualquer outra alteração no período. Então, que aqui a gente substitua esse termo que está em destaque, né? Abram aspas.
com a condição de que eles não só se conscientizem, mas também se disponham a lutar alegremente contra os burocratas e contra os imperativos alienados. Fecham aspas. Então, ele quer que substitua esse termo com a condição de que. Então, a resposta da letra A vai ficar assim. Vamos lá? Vai ficar dessa maneira. Então, você pode usar o contanto ou pode usar o desde que. Tá? Uma dessas duas expressões. Vamos lá? Vamos usar o desde que. Desde que eles não só se conscientizem, mas também se disponham a lutar alegremente contra os burocratas e contra os imperativos alienados. Eu usei desde que, mas pode também usar contanto que. Ok? Letra B. Abram aspas. É necessário ascender do humanismo do trabalho ao humanismo do ócio. Fecham aspas. Então vamos lá. Mantendo a impessoalização presente nesse período, reescreva-o ligando suas orações com o conectivo que. Então a resposta aqui, né? Da letra B ficou assim. Ó, a letra B, tá? Do número 3. Então vamos lá. É necessário que se ascenda do humanismo do trabalho ao humanismo do ócio. Ok? Agora vamos para o número 4. Ok? É um trecho retirado do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, tá? O título, Olhos de Ressaca. Vamos ler? Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Então, é o trecho da obra Dom Casmurro, né, de Machado de Assis. Então, vamos agora ao enunciado. Vou pegar aqui, tá? Um trecho que a gente leu agora. Abram aspas. Não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fecham aspas. Nessa passagem, encontra-se um recurso de coesão textual em que o termo destacado é retomado por meio de uma elipse. Esse mesmo recurso é empregado em... Então, aqui no número 4, a resposta correta é a letra B de bola. Tá? Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Ok, pessoal? Então, aqui, né, na opção da letra B, nós temos um caso de elipse, quando diz aqui, ó, muitos homens choravam, as mulheres todas, ou seja, as mulheres todas, né, também choravam. Então, aqui houve uma elipse, houve a omissão da forma verbal choravam. Ok? Vamos agora para as atividades propostas. Ok? Eu escolhi aqui o exercício de número 1. Vamos ler? Lutar com as palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Carlos Drummond de Andrade. O enunciado diz assim: a coesão sequencial se tece nessa estrofe por meio das duas palavras, entanto e mal. Esses coesivos introduzem no texto ideias que expressam, respectivamente, só podia ser a letra A, né? Oposição e tempo. Ou seja, a palavra entanto ela é uma conjunção adversativa, que vale a porém, entretanto, todavia. Estabelece uma oposição entre o fato, né, de a luta ser vã, inútil, e o fato de se continuar lutando. Okay? Já a palavra mal, nesse contexto, é uma conjunção temporal, equivalendo, né, a assim que, logo que
seja, corresponde a imediatamente após o momento em que rompe a manhã. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos agora para a página seguinte. Vamos fazer aqui a página 12. Página 13. Vamos lá? A página 13, eu escolhi o exercício de número 3, ok? Que diz assim, abram aspas. Compreendi que não nos entendíamos. Fecham aspas. Depois, segunda oração, abram aspas. Situações em que, tal como uma viagem, uma aventura, fale-se de livros e de histórias. Fecham aspas. Então, vamos lá. Enunciado agora. O vocábulo que, no caso está em destaque nas duas orações, possui funções distintas na estruturação dos trechos reproduzidos. Explique essa diferenciação. É uma questão discursiva, tá? Então, vocês vão dizer aqui que no primeiro trecho, né, desse texto que nós lemos, que é do Guimarães Rosa, o vocábulo que não retoma nenhum outro vocábulo, exercendo somente papel de elemento de ligação, ou seja, uma conjunção integrante. Ele é uma conjunção integrante, tá? Então, no primeiro texto, né, que é de Guimarães Rosa. O segundo texto, né, não é de Guimarães, é de Sônia Kramer, né, Sônia Kramer. Então, no segundo texto de Sônia Kramer, esse que, né, além de funcionar como elemento de ligação, ele retoma a palavra situações, tá? Anteriormente enunciada. Bom? Então, vamos agora para a questão de número 5, da Unicamp. Vamos ler? No texto a seguir, há um trecho que, se tomado literalmente, ou seja, ao pé da letra, né, leva a uma interpretação absurda. Vamos ler? Vamos lá. Abram aspas. A oncocercose é uma doença típica de comunidades primitivas. Não foi desenvolvido ainda nenhum medicamento ou tratamento que possibilite o restabelecimento da visão. Após ser picado pelo mosquito, o parasita, ou seja, agente da doença, né? O agente da doença, cai na circulação sanguínea e passa a provocar irritações oculares até a perda total da visão. Tá? Esse texto foi retirado do jornal Folha de São Paulo. Vamos lá? Bom, questão letra A, ou seja, opção letra A, né? Que é uma questão discursiva. Então, letra A, transcreva o trecho problemático. Então, aqui, na letra A, a resposta certa vai ser, abram aspas, após ser picado pelo mosquito, o parasita, que é o agente da doença, cai na circulação sanguínea. Fecham aspas. Essa é a resposta correta da letra A. Bom? Letra B. Diga qual a interpretação absurda que se pode extrair desse trecho. Então, pode-se entender aqui que o parasita, né, é picado pelo mosquito. Tá? Letra C. Qual a interpretação pretendida pelo autor? Vamos lá? Então, aqui, no caso, né, é dizer que o mosquito pica a pessoa, tá? Ou seja, inoculando nela, né, o parasita, né, da doença. O parasita cai na circulação sanguínea e passa a provocar irritações oculares até a perda total da visão. Bom? E a última aqui, letra D de dado. Reescreva o trecho de forma a deixar explícita tal interpretação. Bom, aqui, então, eu vou dar uma opção de resposta para vocês, tá bom? Então, vamos lá, abram aspas. O parasita, que é o agente da doença, né, cai na circulação sanguínea de quem é picado pelo mosquito e passa a provocar irritações oculares até a perda total da visão. Bom? Ok? Vamos então para a página seguinte. Vamos fazer aqui a correção do exercício de número, aqui, ó, de número 8 e 9, né? Porque eu vou pegar o texto, nós vamos ler o texto agora. O texto está na página 14. Página 14. Esse texto ele vai responder as questões 8 e 9. Vamos lá? O título do texto. O moleque e a bola. Vamos ler? Livremente inspirada no Football Association, a pelada é a matriz do futebol sul-americano e hoje em dia, mais nitidamente, do africano. Né? É praticada, como se sabe, por moleques
de pés descalços no meio da rua, em pirambeira na linha de trem, dentro do ônibus e no mangue, na areia fofa, em qualquer terreno pouco confiável. Em suma, pelada é uma espécie de futebol que se joga apesar do chão. Nesse esporte descampado, todas as linhas são imaginárias ou flutuantes, como a linha da água no futebol de praia. E o próprio gol é coisa abstrata. O que conta mesmo é a bola e o moleque. O moleque e a bola. E por bola pode-se entender um pouco, né? Uma laranja, um ovo, pois já vi fazer embaixada com o ovo. Daí, quando o moleque encara uma bola de couro, mata a redonda no peito e faz a embaixada com um pé nas costas. E quando ele corre de testa erguida no gramado liso, feito um mármore, com a passada de quem salta poças, né, por instinto, é uma elegância. Mas se a bola de futebol pode ser considerada a sublimação do corpo, ou a reabilitação do ovo, ou uma laranja em êxtase para o peladeiro campo oficial, às vezes não passa de um retângulo chato. Por isso mesmo, nas horas, olha aí, de folga, nossos profissionais correm atrás dos rachas e do futevôlei, como o Garrincha largava as chuteiras no Maracanã para bater bola em pau grande. É a bola e o moleque e a bola. O texto é de Chico Buarque de Holanda. Ok? Bom, vamos lá? Vamos ler o enunciado do exercício número 8. Em relação aos recursos expressivos, analise as seguintes afirmativas. Primeiro, os conectores destacados, daí e quando, por isso mesmo, né, são os conectivos que foram destacados lá no texto, né, daí, entre aspas, e quando, entre aspas, e por isso mesmo, entre aspas. Além de cumprir sua função de estabelecer uma relação de sentido, contribuem para imprimir informalidade ao texto. Segunda afirmação. Períodos como, abram aspas, o que conta mesmo é a bola e o moleque e a bola, fecham aspas. E, abram aspas, por bola pode-se entender um coco, uma laranja, um ovo, pois já vi fazerem embaixada com ovo, fecham aspas. Essencialmente coordenados, ao contrário dos subordinados, conferem às ideias um plano não hierárquico. Terceira afirmação. Abram aspas, é a bola e o moleque e a bola, fecham aspas. Elementos fônicos e sintáticos, como ritmo, sonoridade e frase curta, recriam o toque de bola e o movimento do jogo. Quarta afirmação. A expressão destacada, abram aspas, como se sabe, fecham aspas, é usada no texto para recuperar uma informação que o leitor não detém, mas o produtor espera que seja tomada como verdadeira. Estão corretas as seguintes afirmativas. Então, você deveria descobrir quais as afirmativas aqui são verdadeiras, estão corretas. Só poderia ser letra B de bola. A1, A2 e A3 apenas. Então, só as 3 primeiras afirmativas estão corretas. Tá bom, pessoal? Por que a quarta não está correta? Está errada. Bom, a expressão aqui, entre aspas, como se sabe, é empregada pelo enunciador em referência a um conhecimento que é supostamente de domínio público, que faz o quê? Parte da memória do leitor. Bom, então não condiz com o que ele afirmou aqui. Tá? Exercício número 9. Vamos lá? A primeira coluna apresenta recursos expressivos usados na crônica de Chico Buarque. E a segunda, exemplos desses recursos. Numerem a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tá, vamos ver aqui no primeiro, parênteses, está assim, número 1, léxico relativo ao futebol. Número 2, comparação. Número 3, enumeração de termos. E número 4, coesão por substituição. Então, ele deu alguns trechos aqui, né, para a gente ler. O primeiro trecho diz assim, ó, abram aspas. Nesse esporte descampado, todas as linhas são imaginárias ou flutuantes, como a linha da água do futebol de praia. Ok?
Então, pessoal, presta atenção. No número 9, a resposta certa é a letra E, tá? Nesse primeiro texto que eu li, vocês podem perceber que aqui há uma comparação. Então, é o número 2. Ó, nesse esporte descampado, todas as linhas são imaginárias ou flutuantes, como a linha da água no futebol de praia. Então, esse como é a conjunção que estabelece o quê? A comparação. Então, aqui eu tenho uma comparação. Então, aqui é o número 2, tá bom? Por isso que a resposta certa é a letra E, tá? Vamos ver o segundo texto? Segundo texto. Em suma, pelada é uma espécie de futebol que se joga pesado no chão. Nesse esporte descampado, todas as linhas são imaginárias ou flutuantes. Então, aqui eu tenho uma coesão por substituição. Então, é o número 4. Por isso que a resposta certa é a letra E. Bom? Bom, número 10. O homem disse que tinha de ir embora. Antes, queria me ensinar uma coisa muito importante. Vai entrar a fala agora da personagem. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto da vida? Aí o outro responde, quero. Então, o segredo se resumia em 3 palavras que ele pronunciou com intensidade. Mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros, disse ele. Na hora, achei esse segredo meio sem graça. Só, em destaque, só bem mais tarde, vim a entender o conselho que, está em destaque, que tantas vezes na vida deixei de cumprir, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo. Então, destacou aí o pronome me, né, e o lo, fazendo-me feliz como menino. É um texto de Fernando Sabino. Então, vamos agora ao enunciado. Considerando o texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Primeira afirmação aqui. Os pronomes destacados no trecho, abram aspas, sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fecham aspas, fazem referência, respectivamente, ao menino e ao homem. Verdadeiro ou falso, pessoal? Então, aqui, a primeira só pode ser falso, tá? O pronome aqui da primeira pessoa, me, ela se refere ao próprio enunciador. E o pronome lo refere-se ao substantivo conselho. Tá bom? Então é falso. Então vamos ver o restante? Vamos lá. Outro texto, outra afirmação. O fragmento, abram aspas, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fecham aspas, aponta para uma causa cuja consequência está presente em, abram aspas, fazendo-me feliz como um menino, fecham aspas. Então aqui é verdadeiro. Terceira afirmação. O trecho, abro aspas, só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir. Fecham aspas. Pode ser substituído por, abram aspas, bem mais tarde é que vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir. Fecham aspas. Já que tanto a expressão só como a expressão é que são recursos linguísticos indicadores de ênfase verdadeiro. Bom? Mais uma aqui, mais uma afirmação. A expressão verbal, abram aspas, deixei de cumprir, fecham aspas, foi empregada para indicar anterioridade ao marco temporal passado. Abram aspas, vinha a entender, fecham aspas. Então, aqui também nós temos uma afirmação verdadeira. Última afirmação. O vocábulo que, em destaque, né, nas 3 ocorrências destacadas ao longo do texto, está funcionando como pronome relativo, pois, ao mesmo tempo que liga orações também, aponta para um antecedente. Pessoal, essa afirmação aqui é falsa, tá? O primeiro que está em destaque, é uma conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva, com função de complemento verbal direto do verbo dizer, tá? Então, o homem disse isso, ou seja, é uma conjunção integrante, não é pronome relativo, tá? Nos 2 outros casos, o que é de fato, né, um pronome relativo, mas na primeira não, tá? Na primeira é uma conjunção integrante, ok? Então ficou F, V, 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 F, tá? Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Então nós encerramos aqui a correção, né, dos exercícios do capítulo 5, tá? De gramática, do livro 2, tá bom? Então,
Espero que todos vocês, né, tenham acompanhado comigo a correção. Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!